Sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu trago para vocês essa questão de matemática básica envolvendo aqui vários elementos importantes em uma expressão numérica. Temos aqui uma raiz quadrada e dentro dessa raiz temos 8 dividido por 4, abre parênteses, 8 vezes 4. Qual que é o resultado dessa expressão numérica? Deixe nos comentários qual é seu palpite e venha comigo acompanhar a resolução dessa questão. Convido você também a descobrir qual dessas alternativas aqui correspondem ao valor correto dessa expressão numérica. Deixe nos comentários e vamos agora para a resolução desse vídeo. Antes disso, gostaria de pedir para você que é novo por aqui, se inscreva no canal. É importante, viu? Tem vídeo novo todos os dias. E se você puder curtir esse vídeo, fortalece demais aqui o trabalho. Isso é muito importante para o meu trabalho aqui na plataforma, tá bom? Agora vamos lá resolver essa questão. Nessa questão, pessoal, temos aqui alguns elementos que eu falei para vocês, né? Que são muito importantes. E eles devem respeitar aqui uma ordem. Por quê? Existem várias operações e qual dessas operações eu devo resolver primeiro? E aí eu digo para vocês, a primeira coisa que a gente sempre faz em uma questão é resolver os parênteses. E percebam que eles todos estão dentro de uma raiz. Então a gente vai começar resolvendo tudo que está dentro dessa raiz, né, obviamente. E a primeira coisa dentro disso é essa multiplicação que está nos parênteses, tá? Primeira coisa que a gente faz, então, são os parênteses. Vou colocar aqui, né, uma pequena chave para dizer que é essa operação que a gente está resolvendo nesse passo aqui, tá bom? Então vou colocar uma raiz quadrada, o 8 eu vou manter por enquanto, dividido por 4, e aqui aparece uma coisa muito importante, tá? Quando não tenho nada, né, aqui antes do número, né, depois do número e antes do parênteses, tem que ter alguma coisa, né? Você deve perceber que alguma coisa está acontecendo ali. E a operação que está sendo feita nesse caso é a multiplicação. Portanto, não se esqueça disso, tá? Quando a gente for substituir aqui, devemos colocar a multiplicação para poder resolver, tá bom? 8 vezes 4, agora finalmente, é o valor que a gente encontra aí na tabuada. Você pode fazer de cabeça, você que manda, né? 8 vezes 4 é igual a 32. Olha que legal, hein? 32 é o valor desse 8 vezes 4. Muito bem, temos aqui agora essa expressão, né? Para poder resolver, cada vez que a gente atualiza ela resolvendo as operações, a gente vai simplificando e deixando de forma mais fácil para ficar no resultado final aparecendo para a gente, tá? Dentro dessa raiz temos divisão e multiplicação. Agora a coisa mais importante desse vídeo, tá bom? Multiplicação e divisão têm a mesma ordem de prioridade dentro de uma expressão numérica, dentro de uma equação. Então a gente deve resolver primeiro aquele que aparece primeiro, na ordem, né, que está aparecendo e na ordem da leitura, tá? Da esquerda para a direita. Lembrando que aqui vem primeiro a divisão e depois a multiplicação. Nesse caso aqui, tá bom? Se fosse trocado, trocaríamos também, né, essa ordem. Então a gente deve resolver da esquerda para a direita. Portanto, eu devo fazer 8 dividido por 4 primeiro. E 8 dividido por 4, pessoal, é igual a 2, né? O 4, ele cabe exatamente duas vezes dentro do 8. Então fica 2 vezes 32 e agora é só a gente resolver. 2 vezes 32 é igual a 64. Portanto, a última missão que a gente tem nessa questão é resolver a raiz quadrada de 64. Se você não sabe resolver uma raiz quadrada, não quer ficar chutando, eu vou ensinar para vocês um método bem interessante. Nesse caso é pequenininho, vai ser rapidinho para vocês, tá? Eu faço o seguinte, ponho 64 aqui e vou fazer uma fatoração pelos números primos. Daqui a pouco eu vou listar... Ah não, posso listar agora, daqui a pouco a gente vai utilizar ele aqui, né? Os números primos são esse aqui, gente. São números que possuem apenas dois divisores, tá? Ele próprio e o 1, e eles são muito importantes em várias etapas, várias partes da matemática básica, tá bom? Então eu vou colocar pra gente aqui os primeiros números primos, que são eles o 2, o 3, 5, 7, 11 e assim por diante, tá? Esse conjunto é um conjunto infinito de valores, então esses primeiros já são suficientes para a gente poder resolver essa questão. Inclusive, a primeira alternativa que vai ter utilidade, esses números aqui, daqui a pouco a gente chega lá, tá bom? Então eu vou escolher os números primos para fazer uma fatoração do 64. Sempre que eu tenho um número par, eu vou escolher o número 2, porque o 2 é o único primo que é par, tá bom? É interessante isso aqui, tá bom? Então eu vou colocar aqui agora a divisão por 2.
e vou fazer a divisão. 64 por 2 é 32. Continuo dividindo, vai por 2 de novo. 32 dividido, lembrando que eu estou fazendo divisões, tá? Por 2 é igual a 16. 16 dá para dividir por 2, fica 8. 8 dá para dividir por 2 de novo, fica 4. E assim a gente vai até chegar no 1, tá? Chegamos no número 1. O que acontece aqui? A gente fez uma fatoração. Significa que o 64 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Essa é a definição e a utilidade da fatoração nesse caso. Só que, como a nossa raiz quadrada, a nossa raiz aqui em questão é uma raiz quadrada, olha que interessante o que eu vou fazer. Eu vou agrupar de 2 em 2. Então vai ficar aqui 2 ao quadrado, tá? Lembrando que é multiplicação. Aqui também 2 ao quadrado e aqui também 2 ao quadrado. No fundo, então, eu tenho isso aqui, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, certo? Que é o que a gente acabou de descobrir ali na nossa fatoração. E sempre que eu tenho uma raiz quadrada, do tamanho que ela for, tá? Se for quadrada, eu sempre vou agrupar de 2 em 2. Se for cúbica, eu vou agrupar de 3 em 3. E assim por diante, porque o objetivo aqui é a gente simplificar índice da raiz com expoente da potência. Então, aqui eu posso separar em 3 raízes, tá? Raiz quadrada de 2 ao quadrado, então vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado, e a última também, raiz quadrada de 2 ao quadrado. Isso é uma propriedade da radiciação, tá? Não vamos entrar em detalhes aqui, mas você pode perceber que isso funciona perfeitamente, tá? E qual que é o objetivo disso tudo? Raiz eu posso cortar com potência, né? Potência de expoente 2. Então, operações inversas simplificou, vai sobrar pra gente aqui 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui, gente, só pode ser 8. E 8, portanto, é a nossa resposta desse nosso exercício. Você conseguiu acertar? Você encontrou o 8? Se você encontrou, meus parabéns, você já acertou a questão, já conseguiu resolver corretamente. Agora eu convido você a tentar escolher uma das alternativas como sendo a correta. É claro que a gente não vai chutar, vamos resolver todas elas e descobrir qual delas que vale 8, beleza? Vamos começar pelo 8 primorial. Embora tenha um 8 aqui, vocês vão ver que o 8 primorial é muito distante de 8 e não é o nosso 8 que a gente deseja encontrar, tá? Começando pelos números primos, que são esses números aqui, a gente vai começar escrevendo aqui, gente, os números primos menores ou iguais ao 8, porque são eles os números que a gente vai multiplicar nessa operação aqui. Quais são os números primos menores ou iguais a 8? 2, 3, 5 e 7. O 11, que é o próximo, já é maior, então a gente não vai colocar esse valor. Então vai ficar 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. E agora, para a gente encontrar o valor desse primorial, basta que a gente faça essa multiplicação. Começando do mais fácil, olha lá, 2 vezes 3 é o 6. 6 vezes 5 é 30. E 30 vezes 7 é igual a 210. Lembrando que se você não consegue fazer de cabeça essas contas, arma a continha aí. Quem tem papel já ajuda muito, tá? E não é um problema fazer contas. É que aqui para ficar mais ágil, mais rápido para vocês, eu faço de cabeça, beleza? Mas você pode fazer a continha no papel sem problema nenhum. Agora temos aqui uma outra operação. Teve um vídeo recente no canal aqui de semana passada que eu falei sobre esse duplo fatorial. Vamos ver se vocês conseguiram entender. E então vamos ver quanto que vale esse 6 duplo fatorial. Se você já conseguiu, deixe aí para mim nos comentários se você conseguiu aprender o duplo fatorial aqui no canal, tá bom? O duplo fatorial, gente, ele vai multiplicar o número de acordo com a sua paridade. O que que isso quer dizer? O 6, por exemplo, aqui, né, que é o caso que a gente quer calcular, ele é um número par. Então ele vai multiplicar apenas os números pares menores ou iguais a ele até chegar no menor número par positivo, que é o 2, tá bom? Então vai ficar o seguinte: 6 vezes 4 vezes 2. São todos os números pares menores ou iguais a 6. Então basta que a gente faça essa multiplicação. 6 vezes 4 é igual a 24, 24 vezes 2 é igual a 48. Olha lá, passou um pouco longe, tem 8 aqui, mas não é a nossa resposta, tá bom? Então relembramos aqui, gente, nesse ponto da questão, duas operações importantes. O primorial, que é essa daqui, tá? Primorial.
E lembrando também o duplo fatorial, tá? O duplo fatorial, que é muito importante. Teve um vídeo aqui no canal já falando sobre ele, especificamente sobre essa operação, e eu vou trazer mais para vocês, tá? Geralmente na quinta-feira eu tô trazendo vídeos desse estilo, trazendo operações novas, então acompanhe aqui, que você vai ficar conhecendo mais coisas interessantes da matemática que você pode ser que nunca tenha visto na vida, né? Finalmente chegamos na letra C, gente. E na letra C a gente vai se deparar com expoente negativo. O que a gente faz com o expoente negativo? Gente, a ideia é o seguinte. O sinal que a gente tem no expoente, a gente vai inverter o número com respeito à multiplicação. O que isso quer dizer? O número, que é a base, né, que é o número inteiro, ela vai se transformar em uma fração, onde o denominador vai ser o valor número 3 e o numerador é o número 1. Então vai ficar pra gente aqui 1 sobre 3, invertemos a base, tá? Então 3, pegamos o inverso multiplicativo, que é o 1/3, e aí agora sim eu elevo ao número positivo. O sinal de menos ele só faz isso com os números, tá? Na potenciação. Ele inverte a base. Se já fosse uma fração, inverte a fração. Se for número inteiro, ele transforma numa fração de numerador 1, beleza? E agora aqui basta que eu faça 1 elevado ao cubo e faça também 3 elevado ao cubo. 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1. Isso aqui é igual a 1. E 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. Vamos fazer aqui. 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, para você lembrar da potenciação, tá? 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 é igual a 27. Portanto, 3 elevado a menos 3 é 1 sobre 27. Interessante, mas não é a nossa resposta. Finalmente chegamos na última operação, que é uma potenciação, 2 elevado ao cubo ou 2 elevado à terceira potência, e a gente vai resolver da seguinte forma, gente. Da mesma maneira que eu resolvi aqui o 3 ao cubo, eu vou resolver o 2 ao cubo. Só que agora, ao invés de multiplicar o 3, eu vou multiplicar o número 2. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 é igual a 8. Percebam que a gente chegou na nossa resposta. O valor encontrado é exatamente o valor que a gente queria, que é o 8. Então, a gente encontrou a nossa resposta. A alternativa correta é a alternativa letra D. Você conseguiu acertar essa questão? Deixe para mim nos comentários. Fico muito feliz de você ter chegado até aqui. Seja sempre bem-vindo aqui no canal. Um grande abraço a todos vocês. Tem vídeo novo amanhã, tá bom? Não se esqueça. Fiquem com Deus e até lá.